Fala Juventude! Fala Juventude! Estamos aqui hoje nos preparando já para o nosso 8º episódio do Sintonize, mas como sempre, a gente tem esse papinho inicial. Hoje já vou adiantando logo os nossos trabalhos, a gente está acompanhado hoje, Igor e eu temos um amigo, mais um amigo. Já eu vou passar a palavra para ele, que é o Gabriel, nosso querido flamenguista, lançou livro, está muito brabo. Mas antes da gente trazer todo esse trelelê, né, do nosso tema, que hoje vai ser muito especial, porque, mais uma vez, é sobre pesquisa acadêmica, eu comecei com o 9º ano, e aqui eu posso falar bem abertamente, porque os três somos professores, né? Eu comecei com o 9º ano a falar sobre ditadura, fazendo mais um crossover, né? Porque esse podcast é um grande crossover, em que as coisas se conectam, mas eu tenho a mania, e eu gosto bastante quando eu vou falar sobre os anos 70, né? E aí falo sobre a Copa, sobre todo aquele sentimento nacionalista. Eu amo passar aquela musiquinha do 90 milhões em ação. E aí eu sempre falo assim para dar uma floreada, porque para todo mundo achar que eu sou muito inteligente, assim, sei vários conhecimentos, que era 90 milhões em ação por conta de quantos brasileiros tinham naquele momento, né? E eu fui descobrir isso ano passado, tá? Eu quero deixar esse floreio aqui. E eu acho muito interessante porque no outro episódio a gente estava falando sobre músicas, né? Jingles políticos que a gente lembra e tal. Inclusive, vale a pena dizer que a gente gravou isso em uma semana e no final de semana a Mãe Loura fez campanha aqui perto de casa e eu pude ouvir a Mãe Loura cantando 22002. E aí eu fiquei pensando, né, que nessa coisa de jingle, que interessante é conectar essa coisa de um Brasil nacionalista, de um projeto nacionalista com o futebol, né? E apesar de eu não sacar muito, assim, e não é porque eu sou mulher, porque isso é um grandíssimo machismo, mas é porque eu não saco muito, assim, sobre futebol, eu gosto. Eu sempre acho interessante trazer isso para a aula, assim, essa análise de jingles históricos ligados com o futebol, assim. E aí, mais uma vez, pensando no pós e contra, passado e futuro, eu, como boa flamenguista, fiquei lembrando dos cânticos de torcida, né? E olha só, Igor, hoje você está em minoria aqui. Você que lute com esse teu time, porque além de ser flamenguista, o Gabriel lançou um livro sobre 2019. Então, se você está incomodado, você que lute. Enfim, eu fiquei lembrando sobre os cânticos de torcida, né? Então, sobre canto, torcida, assim, foi tudo isso que passou pela minha cabeça em segundos. Aqui virou uma sessão de terapia em que a gente desabafa sobre tudo que presencia em sala de aula. Geralmente, os principais temas que vêm, a maioria esmagadora, é de alguma coisa que a gente viu em sala de aula, algum aluno falou, alguma coisa aconteceu. Mas é bem legal isso que você falou sobre a ligação que a gente sempre pode fazer e como isso marca, como é que isso impacta os alunos, porque com certeza vem algum grupo, geralmente um grupo significativo, que vai se interessar. Até mesmo aquela criatura que estava no final da sala, dormindo, vegetando, né? E ele acorda, opa, futebol. Se tem duas coisas que funcionam, é começar a falar da própria vida pessoal do professor, contando causos, outra coisa que funciona a beça, é falar sobre futebol. E quando você fala em canto de torcida, ainda por cima, geralmente eles não percebem que tem alguma coisa importante ali por trás, tem algum significado, faz referência a algum personagem ou algum acontecimento que vale a pena ser lembrado. Isso traz atenção para eles, né? Traz à tona. Então, é legal, por exemplo, vários cantos que existem nos 4 clubes do Rio, que podem remeter a algum episódio da história, nem que seja do próprio clube, mas também da sociedade brasileira em geral. Então, por exemplo, o maior clube do Brasil, e que está em minoria neste momento do programa, tem a música que enaltece a entrada dos negros no futebol. Então, além de cantar sobre a história do Vasco, a torcida canta como a história do Vasco se conecta à história do Brasil. Só gostaria de pontuar e valorizar sempre que possível hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre harmonizado. Cara, então, primeiro, um bom momento para todo mundo, né? Porque podcast é aquilo, a pessoa pode ouvir de dia, de noite, na hora que for, né? Queria agradecer vocês terem me chamado. Primeiro, liga a polícia do clubismo aí, né, Juju? Porque o negócio aí foi feio, né? Mas, enfim.
Cara, sobre isso, né? Isso tudo que vocês falaram, eu acho muito legal, né? Como a gente pode trazer futebol para a sala de aula para atrair muitos alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o cuidado também de quando começar a falar muito de futebol, principalmente, assim, gente que vive futebol igual a mim, né, e o Igor e tal, de não excluir os outros, né? Então, você começa a falar de futebol e tal, e aí, beleza, você vai chamar o cara que está no fundão e que não está prestando atenção, mas, às vezes, tem um aluno que estava prestando atenção e ele some da aula porque você começou a falar de futebol. Então, tem que ter muito esse cuidado, às vezes. Mas é muito interessante, é um recurso que dá muito para usar, né, cara? Eu lembro que ano passado eu já tive uma turma, que na verdade eu substituí durante um tempo, uma turma e tal, mas enfim, era uma turma de segundo ano que tinha um grupo de alunos que quase não prestava atenção, né? Aí eu peguei, cara, de, sei lá, quarta ou quinta semana seguida dando aula para a turma, eu cheguei para eles e falei assim, gente, olha só, vocês querem que eu... O que está faltando para vocês prestarem atenção na aula? Aí um dos meninos virou para mim e falou assim, pô, professor, eu não estou vendo o que isso influencia na minha vida. Aí eu falei, tá, beleza, eu vou arrumar um jeito de fazer isso. Aí, sei lá, horas depois eu passei perto do grupinho, assim, que estava conversando no recreio, e os meninos começando falando de futebol. E aí falando e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a ver os times, eu falei, cara, vou pegar esses moleques. Cheguei na aula seguinte, era uma aula de Primeira República, eu dei quase a aula inteira, assim, tipo, sei lá, dos 45 minutos, eu dei 30 minutos falando sobre futebol. Assim, sempre com aquele cuidado de ir chamando todo mundo e aí introduzindo a história, né? Então, assim, vou falar de Vasco, então tem que ir lá no fundo da história e voltar para falar. E aí eu lembro que quando acabou a aula, os meninos falaram, caraca, agora sim, né? Isso foi uma aula que eu, tipo, prestei atenção. Óbvio, né, que não é pra gente usar isso o tempo todo, mas é um recurso legal, né? E essas músicas é muito doido, porque algumas delas, os alunos, o cara que, às vezes, o aluno que gosta de futebol e tal, ele canta essas músicas, ele não tem a menor noção sobre o que é a música, né? E a gente pode usar várias delas. Então dá para usar o 90 milhões em ação para falar de ditadura, dá para usar a Taça do Mundo é Nossa, que ele fala, a Taça do Mundo é Nossa, o brasileiro não há quem possa, para falar de Juscelino. E aí você vai indo para cada música que tem uma ligação com as Copas do Mundo que o Brasil ganhou, e todas elas vão falar um pouco sobre o período, né? E algumas, por exemplo, de time, o Igor falou do Vasco, né? E essa é até assim mais conhecida, o vascaíno geralmente se orgulha muito dessa sua própria história, né? Mas às vezes você nem sabe sobre o que é. Estava lembrando, por exemplo, vocês falaram, o Igor falou dessa história dos negros, né? Tem uma música, por exemplo, do torcedor do Flamengo, que eles começam a falar de vários ídolos do passado, né? E aí começa Diamante Negro, Fio Maravilha, Domingos da Guia, Zizinho Pavão, Gazela Negra. E aí eu lembro que alguns amigos meus conversando assim em estádio, eu vou muito para o Maracanã, né? E vários deles não sabem quem é. Aí, quem é a Gazela Negra, né? Foi uma das maiores atletas do atletismo do Flamengo, vencedora de quase todas as provas da época em que venceu, uma atleta negra e por isso era chamada de Gazela Negra. E aí hoje, um coletivo de torcedores negros do Flamengo usa o nome Coletivo Gazela Negra. Então, assim, é legal da gente ver essas interações que às vezes os alunos eles não têm a menor noção e que dá para a gente usar o tempo todo. Assim como a gente faz essa relação e até mostra, né, revela uma relação ou chama a atenção de uma relação que o aluno não percebe, acho que é importante, como o Gabriel fez o alerta, não excluir os demais que não se interessam tanto por futebol. Ter o cuidado, ter o time de conseguir reunir todo mundo. Assim como vale para qualquer outro tema. Você começa a falar, Igor aqui, Juliana, que insiste no mesmo clichê toda semana. Se o Igor começar a disparar a falar sobre cinema, ele vai chamar alguns, mas outros que não acompanham tanto podem ficar pelo caminho, sem tanto interesse. Então é esse jogo, né, de perceber, sentir o que é a turma, o que são os alunos, os gostos, as preferências. Não vamos excluir aqueles que não gostam de futebol. Podemos excluir os flamenguistas da turma. Isso sim, recomendo, repasso essa ideia para os professores que estiverem ouvindo. Desculpa. Brincadeira. Vai excluir 50% da turma no mínimo, né? Mas eu gosto de tarefas árduas. Eu gosto de rir na cara do perigo, como diria o outro. E hoje a gente não pode excluir um dos times que vai ser praticamente o maior pano de fundo aqui do programa, que é o Botafogo. E vocês em breve descobrirão porque a gente vai falar muitas vezes sobre o Botafogo no Sintonize de hoje. E nesse papo de exclusão, aula, futebol,
times. E como o Igor falou sobre Botafogo, acho que é importante a gente dar o nosso start aqui no episódio. Então, eu sou Juliana Sabatinelli. Eu sou Igor Pires. Eu sou Gabriel Félix. E esse é o Sintonize. E estamos no ar com o segundo bloco do Sintonize. E como vocês já puderam perceber, eu e Juliana não estamos sozinhos. Gabriel está aqui conosco, nosso amigo, professor de História. E vai ser o grande tema do nosso programa, a pesquisa em andamento do Gabriel sobre futebol e história. Futebol, história, ditadura, vários elementos que se cruzam e vocês vão poder ter uma noção disso no programa de hoje. Só fazendo aquela abertura tradicional para vocês entenderem do que nós estamos falando, que pesquisa é essa e qual tema nós vamos desenvolver hoje. A pesquisa que o Gabriel está fazendo é um desdobramento do trabalho que ele já tinha feito na graduação por uma universidade, diga-se de passagem, que já foi citada em outros programas como a maior universidade de história da América Latina. Os ouvintes já conhecem, os ouvintes do YouTube já conhecem a cara da Juliana sempre que a gente fala isso. Mas, enfim, pesquisa que é, então, um desdobramento da graduação na Universidade Federal Fluminense, na UF, e que proporcionou ao Gabriel fazer depois a dissertação de mestrado que está em curso. E essa dissertação se chama A Memória de Afonsinho, 2 filmes criando imagem do ídolo da resistência e entrelaçando épocas em diálogo constante. Ele é orientado pela professora Lívia Gonçalves Magalhães e, já pelo título, a gente pode ter uma ideia que tem como objetivo, tem como tema central, esse ex-jogador do Botafogo. Claro, passou por outros clubes, mas ficou realmente mais reconhecido por atuar no Botafogo. E a memória que se criou em torno dele, justamente por ter jogado num período nefasto da nossa história, no período da ditadura militar. Então, nós vamos trazer aqui algumas questões para comentar, para desenvolver o tema aqui com o Gabriel, e sempre trazendo, como a gente já faz em outros programas, trazendo para os nossos dias atuais, para pensar o Brasil de 2020, este famigerado ano que não termina. E já queria soltar a primeira questão para o Gabriel, aproveitando essa abertura. O seu trabalho, Gabriel, ele entrelaça a trajetória do Afonsinho, por ter lutado pelo passe livre. O pessoal mais novo talvez não reconheça o que é o passe livre. O Gabriel pode até explicar um pouco mais com detalhes. Mas, resumidamente, seria uma liberdade que o jogador teria para não ficar tão dependente do seu clube e como isso afetava transações para outros times, transferências, tal, salário até. E, então, tem a ver com a trajetória do Afonsinho para conseguir esse passe livre, mas também tem a ver com um discurso que foi criado em torno dele, de que ele resistiu contra a ditadura, de que ele foi um herói das esquerdas. E já no início do seu trabalho você questiona essa memória, você vai problematizar até que ponto essa memória realmente correspondeu ao que o Afonsinho fez, se na verdade existiria algum outro interesse por trás dessa construção. E aí eu acho que uma primeira questão que a gente pode fazer é uma armadilha considerar o Afonsinho esse herói das esquerdas, esse bravo guerreiro contra a ditadura? Ele realmente se engajou nessa luta diretamente? Ou foi algo mais sutil? Ele fez parte de algum movimento de oposição à ditadura? Ou as esquerdas também tiveram algum outro interesse em se apropriar da figura dele? Bom, vamos lá, né? São várias perguntas juntas, né? Mas vamos seguindo, vou tentar ir indo calmamente de uma em uma em cada uma delas. De novo, agradecer aqui a oportunidade de falar da pesquisa, né? Que a gente quase nunca tem essa oportunidade, né? E aqui, né? Dentro da patota de amigos que a gente está, que é este podcast, porque eu sou ouvinte do podcast também e eu conheço absolutamente todas as pessoas que passaram por aqui e provavelmente conhecerei as pessoas que vão ainda aparecer. Mas enfim, vamos lá. Cara, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar um pouco o que foi a trajetória do Afonsinho, né? E o que desperta esse discurso de memória, etc. Vamos lá. O Afonsinho, né? Afonso Celso Garcia Reis,
foi jogador do Botafogo entre 65 e 71. Tá? E o que acontece? Naquele período, né, o Afonsinho entra para um time do Botafogo que era recheado de estrelas, mas mesmo assim ele tem alguma repercussão dentro do clube, etc. Era um jogador de meio de campo e tal, e era na época que se chamava de reserva do Gerson, né? Porque antigamente os jogadores mais craques assim tinham reservas muito fixos, então ele era o cara que estava esperando ali a oportunidade dele, né? Mas, ao mesmo tempo, o Afonso era um cara um pouco diferente, porque ele era, por exemplo, um jogador que estudava medicina, ao mesmo tempo que era jogador de futebol, né? Ele chegou a prestar vestibular enquanto era já jogador do Botafogo, cursou medicina enquanto era jogador do Botafogo, e etc. E aí, ele começou a ter uma série de atritos dentro do clube com a direção e com o técnico na época. O técnico era o Zagallo, tá? Famoso Mário Jorge Lobo Zagallo. Tá? Bom, o que aconteceu? Quando vai virando ali, chegando nos anos 69, 70, o Afonsinho começa a perder certo espaço dentro do clube e os atritos começam a ficar maiores e ele quer sair do Botafogo. A coisa começa a ficar mais complicada, ele é emprestado ao Olaria e aí, quando ele volta para o Botafogo, ele está com uma barba, né, um pouquinho maior, né, nada muito absurdo, mas era uma barba mais rasa, assim, tal, e a gente está falando de 1970, né, não é um período que a galera andava muito com barba e tal, e até essa barba na época tinha um simbolismo, mas enfim. E aí, quando ele volta para o Botafogo, os diretores do Botafogo viram para ele e falaram o seguinte: olha só, você está parecendo um tocador de iê, um tocador de guitarra, e você não vai poder treinar no Botafogo enquanto você tiver com essa aparência. Parece ridículo, mas é o que aconteceu. Pelo menos é o que o Afonsinho conta e tal, e os diretores do Botafogo declararam no jornal: só volta a treinar quando tiver sem a barba, né? Bom, resultado, o Afonsinho é proibido de treinar, de entrar nas dependências do clube e resolve que vai sair do Botafogo, né? Porque já que ele não pode treinar, não pode jogar, ele quer sair do Botafogo. Só que qual era o problema? E aí entra o tal do passe que o Igor tinha falado. Naquela época, né? Hoje, como é que funciona a transferência de jogador de futebol? Essas transferências milionárias que a gente vê, né? Neymar, pô, saindo de um clube para outro com R$1 bilhão e coisa do tipo. Mas, enfim. Hoje, como é que funciona? O jogador tem um contrato com um clube de futebol e aí, quando ele vai sair desse clube, ele precisa romper o contrato, o clube para o qual ele vai paga uma taxa lá, que é a multa rescisória do contrato, ele pode ir. Ou ele mesmo pode pagar essa taxa, essa multa rescisória e sair. Naquela época, isso não existia essa possibilidade. Naquela época, tudo funcionava a partir de um negócio chamado passe. O que era isso? Toda vez que um jogador saía de um clube para o outro, o clube para o qual ele estava indo precisava pagar o passe. Mesmo que, e aí que está o ponto, o contrato do jogador tivesse acabado. Então, por exemplo, imagina que eu fui contratado para trabalhar numa empresa durante 5 anos. Eu trabalhei nessa empresa durante 5 anos. Segundo o passe, depois dela, mesmo depois desses 5 anos, ainda assim eu teria que pagar uma taxa para a minha empresa para poder trabalhar em outro lugar. Ou seja, né, é quase que uma servidão. Não existe paralelo naquela época de relações trabalhistas nesse sentido, né? E aí o Afonsinho luta pelo passe livre, ganha na justiça e se torna o primeiro jogador a ter o passe livre. Ponto. Até aí é fato, né? É o que aconteceu. E aí entra a pergunta do Igor, assim, eu estudei na graduação essas etapas, né? O que foi acontecendo. Então essa foi essa foi minha monografia, a contribuição do Afonsinho para as relações trabalhistas, né, no futebol e etc. Só que esse é o ponto. Durante a graduação eu fui caindo nessas armadilhas de discurso, sabe? Olha, o Afonsinho é o herói da resistência, é uma resistência à ditadura o que ele está fazendo. Olha isso aqui, papapá, é o grande herói, resistente, enfim. Então, eu fui entrando nessa e aí eu comecei a perceber assim, cara, de onde vem isso, né? Ou dá para considerar de fato que o Afonsinho faz, né, lutar pela sua liberdade dentro do âmbito do futebol, etc. Dá para considerar que isso é, de fato, algo contra a ditadura? Porque a gente está falando de 1970 para 71, período do ápice da popularidade do Médici, aí presente na época, período em que o AI-5 está em vigência, ou seja, é um dos períodos de maior autoritarismo da história brasileira. E também é um período em que o futebol passa a ter um papel preponderante dentro da política de Estado, porque em 1970, a Copa do Mundo, a ditadura vai usar como propaganda a coisa do nacionalismo, ufanista, etc., né? E a associação entre vitória da seleção e futebol. E o técnico da seleção era, inclusive, o Zagallo. Então, você tem aí uma relação com personagens diretos, né?
Bom, o que eu posso te dizer, cara? O que eu posso te dizer é o seguinte: o que o Afonso faz é claramente uma contestação ao autoritarismo dentro do futebol. E era um futebol que, dali para frente, não antes, mas dali para frente, passaria a ser cada vez mais ocupado pelos militares, com presença dentro das instituições, tipo a CBD, alguns presidentes de clube serão ligados a órgãos repressivos. O presidente do Botafogo, de logo depois, né, era delegado de polícia na época. Então, você tem várias dessas ligações entre futebol e ditadura dali para frente. Então, a luta do Afonso está bem nessa virada aí em que o futebol começa a ser apropriado pela ditadura. A partir de 70, quando a ditadura vê na Copa do Mundo o potencial propagandístico do futebol, aí sim ela começa a ocupar esse espaço. Então, o que eu posso dizer é, a luta dele é claramente uma luta contra o autoritarismo dentro do futebol. E, a partir daí, começou-se a se criar um discurso de que esta luta do Afonso era também uma luta contra a ditadura, ou que ele representava uma resistência à ditadura dentro do futebol, como se fosse um contraponto, sabe? Então, a Copa de 70 mostra como a ditadura usa o futebol. O Afonso, ele é um símbolo de como o futebol pode ser usado do lado contrário. E aí, essa que foi a grande pergunta, né? Isso é, de fato, uma luta contra a ditadura? Não vou saber te responder. Sinceramente, não vou saber responder. Porque fica muito num limiar que eu não tenho nem fonte suficiente para falar que sim, nem fonte suficiente para dizer que não. O que eu posso dizer é, este acontecimento, essa sequência de fatos, foi apropriado e foi criado um discurso em cima dela. E aí você perguntou, ele foi associado a algum movimento anti-ditadura naquela época, etc., assim, oficialmente, institucionalmente? Não. Mas a posição política dele sempre foi muito clara. Ele sempre se considerou um cara de esquerda. Mais para frente, ele quase foi candidato a deputado da Constituinte de 88. Ultimamente, há um tempo atrás, ele chegou a escrever uma coluna de futebol dentro da Carta Capital. Então, assim, é um cara que tem uma posição política muito bem estabelecida. E ele circulava em meios que eram associados a essa resistência cultural à ditadura. Então, era amigo dos Novos Baianos, era amigo do Gilberto Gil. O Gilberto tem uma música que fala nominalmente o nome do Afonso, né? Prezado amigo Afonso. Então, assim, essa aqui é a resposta que eu tenho para te dar. Não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Mas essa foi um acontecimento que foi apropriado para se criar um discurso de memória de resistência dentro do futebol. Ou seja, sabemos que teremos que chamar mais uma vez Gabriel aqui quando ele terminar o mestrado, né? Quando ele estiver escrevendo, porque até lá talvez já tenha as respostas. Ou não, porque o mestrado também não resolve muitas coisas. Aí você vai seguindo, né, com a pesquisa. Cara, eu acho que nem vou conseguir responder, porque eu já cheguei num ponto que, assim, quando eu percebi que eu não ia conseguir responder isso direito, de fato, eu passei a mais analisar qual é o discurso de memória construído sobre o cara do que exatamente tentar responder essa pergunta. Então, eu já fui para um outro caminho, entendeu? É o fazer o possível historicamente, né? Eu acho que é isso. Você consegue, com toda a carga que você tem de material, delimitar ali o que é possível, né? Eu acho muito, muito interessante que você é claro com isso. Tipo, eu não vou conseguir. Quem sabe um dia alguém consiga, ou em um futuro alguém consiga me explicar, né? Mas, enfim, pela grandeza do teu trabalho, né? Só para deixar bem claro aqui, só as ideias e o primeiro capítulo já tinha 150 páginas. Eu acredito que outras questões venham aí para você tentar falar melhor, né? Em outro caminho, em outra perspectiva. E não consigo pensar outra coisa assim na tua fala do que o futebol enquanto arte. Assim, isso para mim é nítido e eu acho incrível quando a gente consegue conectar essa cultura, essa arte, né, dentro da história e fazer pesquisa sobre isso. Então sempre é maravilhoso. Mas me vem muito à mente a popularização do futebol, né? Porque você comentou que ele participou, que ele era estudante de medicina e jogava, e depois você disse que as transações comerciais eram diferentes da como é hoje, que hoje se popularizou absurdamente, e que tinha até questões políticas envolvidas, né? Como a gente começou falando sobre a Copa de 70, né? E aí, se a gente for olhar como bons historiadores a fundação dessa arte, né, desse esporte,
durante muito tempo foi um lugar e um espaço das elites, né? Eu fui fazer um trabalho de formiguinha, né, para dar uma olhada assim mais sobre a origem desse esporte, para tentar te trazer questões sobre a arte em si, né, para a gente conectar a arte com a história. E assim, muito nítido, né, que apesar de termos muitos, lá pelo século XIX ali, né, muitos times operários, principalmente pela Inglaterra, né, a marca da profissionalização do futebol é ligado muito às elites também, né? Mais às elites do que a uma população mais base, né? Ou popular. E aí, assim, muito me chama a atenção, né? Que conforme você foi apresentando, assim, eu fui tentando identificar que ao longo do tempo, principalmente aqui pelo Rio, né, pela República e tal, os times, os principais times cariocas foram formados em espaços de elite, né? O Flamengo, o próprio Botafogo, que hoje em dia é até nome de bairro, tem outros tantos, né? E o Flamengo também. Tem outros tantos, né, que ao longo desse processo de popularização do esporte vai alcançando outros bairros, né? E aí eu fiquei pensando no próprio Vasco, que tem um outro lugar, né, que se desloca desse ambiente, eu tenho que falar disso, porque, né, como boa historiadora neutra, mas também fiquei pensando em outros times, como, sei lá, o Olaria, e outros tantos, o Bangu, sabe, assim, que vai acessando esses outros espaços, né? Pode não parecer com nada da tua pesquisa, mas a minha pergunta é sobre o futebol em si, porque apesar de você ser muito claro naquilo que você quer, que é pesquisar a memória do Afonsinho, eu não consigo descolar o Lé e o Cré, né? De pensar o futebol se popularizando ao longo do tempo, a ponto de ser usado pelo governo como chave para reafirmação ideológica, como mobilização de massa, se a gente quiser, né? Porque, enfim, tiveram e foram usados outros caminhos. A própria propaganda, né, com muita censura, as músicas que eram censuradas, os teatros, mas também foi usado o futebol, ou seja, me faz pensar que essa arte já não, ao longo do tempo, deixou de ser só da elite e aí foi fazendo parte da nossa vida, né, a ponto de ser uma política de Estado. Enfim, qual é a minha pergunta? Qual é a minha questão, na verdade, né, de uma maneira mais geral? É de pensar assim, como que ao longo do tempo, eu imagino que você tenha pesquisado, não assim de forma muito específica, mas por você ser um amante do futebol em si, né, pela sua pesquisa ser nessa chave, eu fiquei pensando de que maneira assim a politização do futebol acontece ao longo do tempo, né? Pela ditadura a gente sabe como foi, mas é possível identificar outros momentos? Você comentou que o Afonsinho ele ganha o seu status ali, né? Que a sua pesquisa está muito nos anos 70, mas eu fico pensando que antes ele teve uma trajetória futebolística que talvez a gente pudesse perceber, assim, de que maneira essa politização do futebol foi rolando antes da ditadura, sabe? Já antes, né? É possível notar, não sei, fiquei pensando em símbolos, líderes partidários que se envolveram ali naquela arte, como Afonsinho, né, de uma luta política mesmo, ou depois dele, inclusive, será que teve assim algum movimento de torcidas, por exemplo, né, com bandeiras políticas? Porque está meio longo a minha fala, mas é porque conforme o Igor foi comentando, né, sobre o Vasco ser o primeiro time que teve um jogador negro, eu pensei nisso assim para te fazer essa pergunta, sabe? Essas bandeiras políticas antes da ditadura e depois do Afonsinho também. Cara, assim, na verdade, essa é uma pergunta interessante. Ela é muito grande, assim, mas ela é muito interessante. Porque, na real, é aquilo que a gente... Vocês estavam até falando outro dia em um dos programas, né? Tudo é político. Tudo é político. Então, desde que o futebol surge, tem a ver com política, tem a ver com tudo. Se você for olhar o histórico de como o futebol chegou em todos os países do mundo, cara, por exemplo, o Igor citou outro dia o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast que fala de história, futebol, etc. Cara, tem 90 e tantos programas, eu ouço todos, é uma das minhas dicas culturais, inclusive, depois no final.
todos os programas eles começam falando que o futebol chegou no país por conta de marinheiros ingleses que chegaram neste lugar, levando as regras do futebol. E não é diferente aqui no Brasil. Então, se você for olhar a própria estrutura do jogo, cara, é uma estrutura disruptiva de competição que tem tudo a ver com a ideia do liberalismo, da competição, de você ir atrás e se mostrar melhor e etc. E, cara, você vai achar inúmeros exemplos. Você falou, por exemplo, da questão da popularização do futebol. Essa coisa dos clubes do Rio é muito nítida, né? Até o futebol se popularizar no Brasil, ele mostra muito o que foi esse início da República Brasileira. Então, os primeiros clubes, assim, os clubes mais famosos do Rio de Janeiro, né, que era a capital da República naquela época, eram clubes associados à elite, porque era uma elite que vinha tentando importar hábitos europeus para cá. Então, não é à toa que é na mesma época que os clubes, não é à toa que na mesma época na época que surgiu o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, outros esportes como o turf, o remo, estão vindo para cá, porque eram esportes ingleses também, importados. Os clubes são clubes de regatas, né? No caso Botafogo e Flamengo, o Vasco também. Então, assim, isso tudo aparece. E depois, quando a gente começa a ter uma urbanização muito maior do Brasil, um inchaço populacional ali naquelas décadas de 10 e 20, aí esse futebol começa já a se popularizar e ter uma outra configuração. Assim, o histórico do futebol no Brasil é um histórico de cada vez maior popularização, ou seja, ele vai tendo um poder de penetração muito maior na população brasileira, né? E cada vez mais as pessoas vão enxergando isso. Então, por exemplo, se na ditadura na ditadura militar, civil-militar, nos anos 70, você tem uma introdução real de personagens da ditadura no espaço do futebol, nos anos 30, o governo Vargas é o primeiro que vai regulamentar as relações trabalhistas do futebol, começa a criar as primeiras leis de trabalho relacionadas aos jogadores de futebol, cria as primeiras instituições mais centralizadas do futebol brasileiro, né, que tinha tudo a ver com o projeto centralizador do Getúlio também. Depois é o primeiro a usar a Copa do Mundo como uma propaganda, que é a Copa de 38, e o Brasil perde, fica em terceiro lugar, e aí, quando volta para cá, o governo faz a propaganda do campeão moral, né? Então, assim, isso vai aparecer o tempo todo, em vários lugares diferentes. Na história do Brasil, isso aparece. O futebol é um espaço como qualquer outro da sociedade que vai ter a sua interferência de lutas políticas. E assim, cara, você falou sobre torcida, por exemplo. Torcida você vai ver muitas vezes, né? Você falou, por exemplo, de bandeiras políticas. A primeira bandeira, ou primeira faixa pedindo anistia no Brasil, ela é levantada num Corinthians e Santos no Pacaembu em 79, escrito lá grande, a anistia ampla, geral e restrita. É a primeira da história brasileira até então. O Flamengo teve uma torcida organizada que chamava Fla-Anistia. Se você for pensar, hoje em dia, as torcidas que vão sendo criadas, ou grupos de torcedores que vão sendo criados, eles têm a ver com isso também, né? As torcidas femininas, as torcidas LGBTQI, tudo isso é politização do futebol. Então, assim como qualquer outro espaço e qualquer outra forma de arte, o futebol é, sim, uma forma de arte, você vai ter esse grau de politização, de interferência, de usos, né? E também de resistências, contrapontos. Ele tem os personagens que estão, assim como o Afonsinho, né, tendo as suas próprias pautas dentro do futebol e não usando ele como plataforma. Tem o caso mais famoso, né, que é da democracia corintiana, dos anos 80, que os jogadores do Corinthians fazem abertamente, criam uma experiência democrática em um país que era ditatorial. Então, você vai ver isso o tempo todo, né? Um exemplo muito maneiro que eu lembrei agora, que aí já é direto, né? É uma coisa assim, que não não é muito velado como geralmente costuma ser, nesse caso do Afonso, de ou não é político, ou é só registro do futebol ou não. Tem o caso, por exemplo, do Mundialito do Uruguai, dos anos 80, acho que é 1980, em que a torcida uruguaia no estádio canta claramente alto, assim, Seba acabar, lá ditadura militar. Alto, assim, o estádio inteiro cantando. E aí aquilo, você prende quem? Você vai prender os 80 mil que estão no estádio? Não vai prender. Você o ditador vai, tá bom, ok, é isso aí. Não tem o que fazer. Então, o futebol é sempre esse espaço de disputa, de guerra de narrativa e, enfim. Nas tuas duas respostas, Gabriel, acho que tem muita coisa interessante, tem muita coisa extremamente valiosa para a gente refletir, para a gente
usar em outros momentos, para a gente levar para a vida em diante. Inclusive, sobre esse segundo ponto que a Juliana trouxe, da popularização e da politização do futebol, pela tua resposta, a gente já citou períodos históricos diferentes do Brasil. E claro, poderiam ser vários outros também, né? O que dá uma indicação de como a gente poderia aprender a história também olhando pelo futebol. Porque só na tua fala, você citou a Primeira República no Brasil, a relação do Brasil com hábitos estrangeiros, citou Vargas, citou a ditadura militar e trouxe até para os dias de hoje. Então, existe uma grande relação entre história e futebol, que os temas, né, os times, as lutas, as organizações de torcedores, os momentos, episódios históricos revelam. Então, é interessante a gente pontuar, reforçar ainda mais essa questão. Em relação à primeira, como você falou, nem sempre a história oferece respostas prontas e que a gente, né, descobre e vai às fontes e encontra e revela. Não, às vezes só encontra mais questionamentos, mais dúvidas do que respostas, né, claras para serem decifradas. Então, talvez a gente até possa, com o que você já tem, com as fontes que você encontrou, com as análises que você propõe, a gente pode não encontrar uma resposta fechada, mas a gente pode interpretar. Cada um pode dizer se acha que a forma como o Afonsinho se engajou naquele contexto, o que ele representou, seus objetivos, o contexto do Brasil à época, se é uma luta política. De certa maneira, eu tendo a achar que pode ser considerada uma luta contra a ditadura, porque é a luta contra o autoritarismo na sociedade. Ter no futebol é uma questão, mas é a luta de um indivíduo estimulando outros, ou passando esse exemplo, de não aceitar uma imposição incoerente que vem de uma instituição, que tende a ser mais poderosa do que o indivíduo, né? Então, isso poderia extrapolar para a luta contra outras formas de autoritarismo. Não precisaria ser uma vinculação direta, né, entre lutou contra o passe livre, no dia seguinte já está numa manifestação gritando fora Médici, não precisa ser automático assim. Mas a gente pode analisar e pode relacionar lutas diferentes e buscar um conteúdo em comum, né, a elas. Tendo feito esses comentários, eu acho que uma outra questão que a gente pode colocar aqui na mesa para pensar junto, e o Gabriel compartilhar conosco o que ele já pesquisou, o que ele já encontrou, é mais exatamente sobre esses discursos de memória. Talvez a minha primeira fala não tenha deixado muito evidente que o Gabriel utiliza 2 filmes como ponto de partida para estudar esses discursos de memória sobre o Afonsinho. Então, ele utiliza o filme Passe Livre, me corrija se eu estiver errado, que é de 1974, e o outro mais recente é o Barba, Cabelo e Bigode, de 2016. Então, são contextos completamente diferentes, tem uma distância temporal muito nítida aí, e o Brasil atravessava um contexto social, político, econômico também bem diverso. Minha pergunta aqui, ao analisar esses filmes, na verdade são 2 em uma, né? Ao analisar esses filmes, o que você percebeu dos discursos que esses filmes fizeram sobre o Afonsinho? Eles realmente pegaram essa ideia do herói das esquerdas, do resistente contra a ditadura, ou eles tinham alguma nuance, alguma camada diferente, levantavam alguma outra leitura, outro detalhe? E, além disso, além das próprias interpretações que os filmes colocam, o que esses 2 contextos nos permitem conhecer? O que aquele filme de 74 significaria, queria dizer numa época de ditadura? O que o filme de 2016, que escolhe representar o Afonsinho, um ex-jogador, o que ele fala sobre aquele contexto, que está muito próximo do nosso contexto agora de 2020? O que os filmes revelam sobre o Afonsinho, quais os discursos construíram sobre o Afonsinho, e o que os filmes nos permitem perceber sobre aqueles contextos, 74, 2016. Cara, essa pergunta é muito boa, porque na real foi um desafio muito grande assim da pesquisa,
fazer a conciliação entre vários temas diferentes, né? Porque eu estou falando de futebol, e estou falando de cinema, e estou falando de memória, e estou falando de ditadura, e estou falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Até por isso ficou grande, né? A Juliana me sacaneou aqui falando, cara, a dissertação tem 2 capítulos, né? Eu só fiz 2 capítulos até agora, estou no processo de fazer tudo até o final, né? E já tem mais de 100 páginas. Então, cara, é um negócio gigantesco. Porque é muita coisa para você falar e mencionar, e tem que falar de tudo, porque senão, enfim, né? Mas vamos lá. Você perguntou sobre a diferença dos 2 filmes, né? O que tem o que dá para ver nesses 2 filmes e tal. O Passe Livre, que é de 74, ele tem que lembrar que o AI-5 estava em vigência, né? Então não era um filme que podia simplesmente chegar e falar da ditadura assim na cara dura, né? Mas é um filme que ele tende a tratar o Afonsinho como mais heróico o tempo todo, porque é um filme centrado na figura dele, que fala sobre vários aspectos do mundo do futebol, do profissionalismo, a categoria de base, a falta de liberdade que alguns jogadores têm, etc. Mas ele usa o Afonsinho como pano de fundo e ele é sempre tratado como esse cara que busca a sua liberdade e principalmente com a ideia do dissidente consciente. O que é isso? Né? É o cara que, por ter um pouco mais de informação, que veio de uma família melhor, porque estudou e etc., ele tem consciência daquilo que está acontecendo em volta dele e, por causa disso, ele é resistente. Como se o resto dos jogadores de futebol não tivessem noção do que estava rolando e, por isso, eles não se importam ou não falam sobre e coisa do tipo. Né? O que é uma ideia que eu discordo bastante, mas é a ideia que o filme tenta passar. Né? Você vai falar que o Pelé não tinha noção do que estava fazendo quando a ditadura associou a Copa do Mundo à sua vitória. Você vai falar que os outros jogadores da seleção não sabiam. Sabiam, tá? O próprio Barba, Cabelo e Bigode, que é o outro filme já de 2016, tem um personagem, né, o Paulo César Caju, que estava na Copa de 70 e ele fala, cara, eu sabia o que estava rolando, né, mas eu vou fazer o quê? Agora, o filme de 2016, ele já vai mais direto nesse ponto. Ele mostra, por exemplo, a ficha do DOPS que tem do Afonsinho, do SNI que tem do Afonsinho, né? Tem uma ficha do SNI no Afonsinho, do Sistema Nacional de Informações, os caras foram lá, olharam, investigaram a vida do cara, foram atrás do cara, etc. Então ele vai mais direto nesse ponto do, olha, o Afonsinho foi perseguido, o Afonsinho esteve ligado, a ditadura teve ligada nele, prestou atenção nele. Fala também sobre como que era o contexto da época fora do futebol, porque o Afonsinho, por exemplo, ele diz que frequentou movimentos estudantis, reunião de movimentos estudantis quando estava na faculdade. O Afonsinho diz que afirma que chegou a ser chamado para a luta armada, mas não foi, porque não era uma opção para ele na época, etc. Mas que ele ainda diz que talvez se ele tivesse nascido uns 2 anos antes, se ele fosse um pouquinho mais velho, ele tivesse... Mas, enfim, então o filme vai mais nessa direção de afirmar que é uma forma de resistência à ditadura e tal, mas, ao mesmo tempo, ele não tem muito essa figura do herói. Ele coloca mais o Afonsinho como alguém especial dentro da categoria dos jogadores de futebol. Então, é um filme que o Barba, Cabelo e Bigode ele não é só sobre o Afonsinho, é sobre o Afonsinho, o Barba, né? Por isso a Barba. O Paulo César Caju, que na época usava o cabelo Black Power, que era pintado da cor acaju, e por isso era chamado de Paulo César Caju. Né? Era um cara que teve uma atuação fora do futebol relacionada ao combate ao racismo, etc. E o Ney Conceição, e aí por isso o Bigode, que era um cara muito associado a essa cultura mais da tropicália, mais hippie, contracultural, etc. Né? E aí o filme ele tenta criar um pouco essa figura dos 3 como jogadores especiais dentro da categoria, que eles não são pessoas comuns, né? Mas não necessariamente com um tom heróico. Eles são diferentes, e é isso aí. Tá? Agora, o que dá para a gente aprender sobre os contextos? Acho que menos sobre... Os filmes dizem menos do que propriamente você prestar atenção no em volta. Né? Então, por exemplo, o Passe Livre ele fala muito sobre a questão do futebol, mas não dá muito para você puxar do contexto político da época além disso, até porque era um filme que tinha suas limitações. Ele, para poder ser publicado, ele tinha que... Né, tem certas coisas que você pode falar, tem certas coisas que você não pode falar. Agora, em 2016, você já começa a ver que assim, a ideia do filme
tratar os jogadores, os três, né, como do Barba, Cabelo e Bigode, como especiais dentro da categoria, porque até hoje os jogadores de futebol são uma classe, como diz o Paulo César Caju, alienada, suja, imunda e etc. Né? Porque ele fala mesmo, é muito engraçado, inclusive, o filme, quando ele fala isso. No filme, o cara é muito engraçado, ele fica falando que jogou em todos os times que ele jogou, ele foi campeão, menos do Vasco, e coisa do tipo. Mas foi vice, ele ainda fala foi vice. O filme, ele traz mais essa questão, assim, de, olha, existe uma despolitização dos jogadores de futebol como um todo, que são alienados, etc. E esses três caras aqui, eles são especiais. Eles são diferentes, porque eles falam de tudo, eles não falam só sobre o futebol. E aí, o filme coloca os caras para falar sobre variados temas, entendeu? E aí o filme chega a dar uma pincelada, por exemplo, nas manifestações de 2013, na questão da Copa do Mundo e tal, mas não vai muito a fundo. A questão mais importante para mim era qual era a construção de discurso sobre o Afonsinho e menos o que os filmes falavam sobre a sua época, sabe? Aí até nesse ponto, assim, como é muita informação da pesquisa, e é uma coisa que quem está no mestrado lida com isso o tempo todo, você tem que cortar, não adianta, você tem que cortar, você tem que saber para onde você está indo, porque senão vira um negócio gigante e não dá tempo de fazer no tempo que você tem, mesmo com, sei lá, a pandemia, por exemplo, está me deixando ficar em casa mais tempo, estou conseguindo escrever mais e tal, mas, cara, não tem como. Fazer um negócio desse tamanho não dá, então eu preferi ir mais para a questão do Afonsinho específico. Acho muito legal, Gabi, porque você tá usando uma fonte que é considerada atual, né? Para a gente que trabalha com fonte antiga, eu trabalho com o século XIX, né? Então, 2016 é anteontem. Então, acho muito interessante, porque você consegue ter dois pontos de partida, como o Igor falou, né? De dois contextos diferentes. E eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né? De forma muito expressiva, assim. Eu e o Igor, quando a gente pensa os convidados, a gente gosta de igualdade de gênero aqui, então tem sempre um homem e mulher, porque aqui é assim, a gente gosta disso e é isso. E eu não posso deixar de falar sobre as vitórias do futebol feminino ultimamente. Assim, eu não posso deixar de falar. E como você é uma pessoa que manja dos Paranauê de futebol e que está imerso nessa pesquisa, justamente nesse campo, né? Então, acho que essa minha pergunta é muito mais para o Gabriel Félix, meu amigo que tomava café comigo nos idos de 2000 e muito, pela Tijuca e Botafogo, do que propriamente para o pesquisador, Gabriel, né? Que eu acho que, apesar de se misturar, eu acho que você vai entender o que eu estou falando, né? O meu ponto aqui é identificar mais a sua opinião, no caso, sobre essa diferença de gênero e de importância do futebol feminino. Há pouquíssimo tempo atrás, a gente teve a oportunidade de televisionar a Copa do Mundo Feminina, que foi um ganho assim absurdo. Não causou comoção nacional, porque aí é disputar, né, com o Mundial, mas teve. E ficou muito evidente, né, a luta da Marta por não ter um patrocinador, e ela muito ali com ela e tal, fez uma bandeira política, assim como o futebol que você comentou. Enfim, acho que está melhorando. Mas, assim, ao meu ver, enquanto mulher, as coisas sempre são diferentes e a gente tende a ter um discurso muito tipo assim, nunca vai melhorar, né? Porque demora tanto. Mas a minha pergunta para você é num tom de esperança. Será que está mudando já? Será que esse espaço do futebol feminino está aumentando, assim, de uns tempos para cá? Identificando que você usa uma fonte atual, eu não sei, e aí eu posso estar falando uma grande besteira, se já aparecia alguma coisa de contexto quando você foi olhar 2016? Será que já tinha esse gostinho das diferenças de gênero? Já era um debate? Acho que isso também pode estar permeado aí, né? Porque eu fico pensando que essa questão que eu estou trazendo, ela é atual, mas eu não sei botar um ponto nela de partida. Será que existe um ponto de partida? Esse é o ponto. Bom, vamos lá. Já vou começar falando que, assim, eu pesquiso futebol, conheço bastante da história da coisa, né? Mas, assim, sobre esse aspecto eu não vou ser a melhor pessoa para falar, porque, cara, tem gente que está pesquisando isso, e isso é uma pesquisa recente, tá? Isso é uma coisa legal de falar. Porque até outro ponto que eu até não mencionei nas outras respostas, mas o futebol durante muito tempo ele foi deixado meio de lado pela história, porque a galera tinha meio preconceito e tal, porra, falar de futebol. Não vai falar de futebol. O que tem a ver futebol com política, com história e tal, né? Mas de uns tempos para cá,
o futebol começou a ser estudado e hoje ele já é bem consolidado assim como campo de estudo da história. Já tem a galera que estuda futebol. Inclusive, eu faço parte de um grupo de pesquisa da faculdade e tal. Minha orientadora tem, tipo, 8 mestrandos que pesquisam futebol. Então, assim, é grande. E eu tenho, por exemplo, uma amiga que estuda especificamente história do futebol feminino. Ela está fazendo a tese de doutorado dela agora sobre isso. Inclusive, posso dar o zap dela aqui para vocês chamarem ela qualquer dia. Enfim, ela é gente boa pra caramba. Mas, cara, o ponto é o seguinte. O que eu acho sobre isso do que você falou? É muito difícil determinar um ponto de partida sobre a história do futebol feminino, porque ele não teve um futebol feminino institucionalizado durante um bom tempo, né? A gente tem decreto do governo Vargas a partir da virada dos anos 30, 40, que proíbe a prática do futebol por mulheres a partir dali para frente, né? E não é nem tipo competições de futebol, não, é a prática, tá? E aí, só muito tempo depois, esse decreto vai cair, nos anos 70, e dali para frente você começa a ter um maior avanço do futebol feminino, a partir, então, no Brasil. No mundo, um histórico parecido, né? Ele é muito mais recente. Tal. As Copas femininas, por exemplo, elas são a primeira, se não me engano, do início dos anos 90. E de lá para cá vem mudando. Sua pergunta principal é, tá tendo mudança? Tem alguma esperança? Cara, acho que sim. E passa muito por uma coisa que eu tenho observado, e aí não é muito como pesquisador da história, mas mais como alguém que está no meio do futebol. Eu, por exemplo, escrevo para um site, né? Eu escrevo como torcedor do Flamengo, escrevo para um site, uma linha de fundo, e tem as meninas lá que são colunistas do futebol feminino. E uma coisa que elas falam, ou que elas vêm falando, né, é que assim, primeiro que para elas descobrir o gosto por futebol feminino já foi uma coisa que veio depois do gosto pelo futebol, né? Porque a menina geralmente ela começa a gostar de futebol primeiro para depois gostar de futebol feminino. E aí e tem muitas meninas que inclusive veem futebol o masculino e também aí pro futebol feminino e depois de um tempo elas descobrem que o futebol feminino tem algum potencial. Então acho que passa muito por aí o crescimento do futebol feminino, não só do esporte sozinho, mas do gosto que as pessoas têm por ele, da apreciação, porque ainda existe um preconceito muito grande com o futebol feminino como prática, né? A gente tem esses preconceitos meio malucos, esses discursos do tipo, o futebol feminino nunca vai ser o futebol, porque olha as goleiras do futebol feminino, pô, tem que diminuir o gol, tem que diminuir o campo, porque elas não correm, sabe essas coisas assim? E, cara, é óbvio que não vai ser a mesma coisa, por quê? Porque a estrutura do futebol feminino não é a mesma do futebol masculino. Não tem como. O atleta de futebol masculino corre o que corre o tempo todo no jogo porque ele tem um potencial de atleta muito maior. Óbvio que tem as questões do gênero, tal, homens e mulheres, fisiologia e tal, mas o cara que joga futebol, geralmente é o pé de obra, né, o jogador de futebol, esse cara começou a jogar bola com 3 anos, ele aprendeu a andar jogando bola. Dali para frente, às vezes o cara foi para uma escola de futebol com 7 anos e de 7 até os 18 ele treinou futebol. A menina não, começa muito mais tarde. Então, enquanto o menino está aprendendo a andar com a bola no pé, a menina vai começar a chutar a bola muito tempo depois. E de uns tempos para cá a coisa tem melhorado em alguns sentidos. A questão da televisão, transmitido no ano passado. A gente teve, por exemplo, tem umas 3 semanas, a maior transferência de uma jogadora de futebol feminino da história. Tudo bem, os valores foram pequenos, foi tipo 1 milhão de euros, e o Neymar foi 222, mas enfim, né? Temos avanço, tá começando a aparecer. A seleção brasileira de futebol feminino vai poder ter na camisa as estrelas correspondentes aos títulos do futebol feminino, não do futebol masculino. Então, assim, vão começando coisas pequenininhas que, ao longo do tempo, elas vão aumentando. Então, existe esperança? Acho que sim, tá? Não acho que vai ser um negócio rápido e que do nada você vai ter homens e mulheres recebendo a mesma coisa, o futebol feminino vai crescer absurdos e tal. Não, mas aos poucos vai avançando. Isso eu acho que é de se levar em conta. E tem isso também, né? Para que o futebol feminino avance, primeiro, a gente precisa consumir futebol feminino. Isso é o primeiro, né? Antes de qualquer coisa, você precisa consumir futebol feminino. Então não adianta nada você começar a falar, não, porque eu defendo. Não, você tem que consumir, porque senão não adianta nada. Então, consumir, dar apoio e etc. E aí eu vejo que, assim, o que me dá esperança nesse sentido é que eu vejo cada vez mais mulheres se interessando por futebol feminino. E eu acho que começa daí. E se eu puder complementar o que o Gabriel já respondeu muito bem, acho que até o futebol como universo, ele vem cada vez mais
reconhecendo que a presença feminina tem que aumentar em outros lugares, em outros âmbitos. Então, a gente, claro, por causa do futebol, por causa da prática do futebol, por causa do tema, a gente se concentrou mais nas jogadoras. Mas se a gente for ampliar um pouco mais, toda essa discussão e toda essa, né, presença ainda maior feminina no futebol envolve, por exemplo, agora a seleção brasileira tem uma técnica, tem uma mulher no comando do time, né, e o Brasil trouxe de fora, se não me engano ela é sueca. Né? É a Pia Sundhage, é a sueca ela. Tem isso, tem essa presença também num cargo de autoridade. Então, por que a seleção feminina só pode ser treinada por homens, como já tinha acontecido em vários e vários anos? Então, também é um avanço. E nesse caso, tem uma quebra de paradigma aí, porque a técnica, a Pia, né, ela é a primeira estrangeira a treinar qualquer seleção brasileira na história. Né? E isso é um negócio que é um tabu gigantesco no futebol masculino e que o futebol feminino quebrou. Né? Não, vamos trazer, a gente quer a melhor possível, então vamos trazer ela. Entendeu? É óbvio que, nesse caso, acho também que a CBF é uma jogada de marketing. Olha só, estamos aqui mostrando como nós importamos o futebol feminino. E, de fato, a CBF não se importa tanto assim, mas é muito maneiro. Né? Foi resultado, por exemplo, da repercussão que teve a transmissão dos jogos de futebol feminino na TV na época da Copa do Mundo. Eu lembro de ficar em casa vendo Brasil e França... o jogo da eliminação, né? Cara, torcendo como se fosse mais até do que a Copa do Mundo masculina, porque eu não me importo muito com a seleção, não. Mas, enfim, né? Então, dentro das 4 linhas tem esse avanço, como o Gabriel falou, que ainda por cima inclui outro dado, né, do primeiro profissional vinda de fora, do exterior, a treinar a seleção brasileira de futebol. E se a gente sair das 4 linhas, ainda tem um movimento recente que, né, corre ainda, de jornalistas contra o assédio. Pela luta, pela defesa do direito, claro, das mulheres também cobrirem, naturalmente, partidas de futebol. Denunciando todo tipo de assédio que presenciam, que sofreram dos torcedores, de jogadores, técnicos, o que seja. Então, acho que a gente também pode ampliar para o futebol como um universo maior. E isso tem também na questão das torcidas organizadas de mulheres, né? Inclusive, essa minha amiga, que é a Natália, né, que pesquisa futebol feminino agora, que ela está no doutorado, no mestrado ela pesquisou torcidas femininas, né? Que é outro tema maneiro para você pesquisar, porque cada vez mais você vê mulheres em estádios, né? Isso é importante. Ou seja, do tema do Gabriel, a gente já falou de muita coisa. A gente falou até em cinema, olha só. E não foi na dica cultural para a Juliana me acusar de ser um clichê ambulante. Não foi. Nem foi por minha culpa. Ó, Gabriel que trouxe isso. Trouxe a tona. Mas, com certeza, para manter as tradições desse podcast, você ia perguntar sobre cinema, Igor. Com certeza. Sim. Pode ser. Você tem razão. Não vou negar. Mas, então, sobre essa pesquisa, muito bem escrita, muito bem apresentada, explicada aqui pelo Gabriel, dando um show para a gente sair daqui sabendo um pouco mais. A gente falou sobre, então, a relação entre história e futebol, ditadura. A gente poderia entrar em outros vários temas que o futebol permite, ou na questão que ainda existe de uma percepção enganada de que o futebol aliena as massas, que o futebol só serve para fazer as pessoas esquecerem assuntos mais importantes. Então, ainda renderia mais coisas para falar sobre isso. Isso é uma coisa legal, porque a gente geralmente fala disso, né? O jogador despolitizado, o futebol, as pessoas acham que é ópio do povo e tal. Cara, o futebol, às vezes, ele deixa de ser ópio do povo simplesmente por existir e por alguns jogadores simplesmente jogarem futebol, tá? Porque, cara, quer exemplo maior do que no Brasil, do jeito que é, os maiores ídolos da história do futebol brasileiro, que é uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, serem um negro e um indígena, Pelé e Garrincha? Você quer coisa maior do que o Zidane, filho de argelino, ser um dos maiores ídolos da história da França? Você quer ver? Eu lembro de um professor da faculdade que uma vez falou isso para mim, eu fiquei, cara, é mesmo. Não existe lugar, olha só, não existe lugar onde haja maior
homoafetividade hétero do que no futebol. Você não vai ver em lugar nenhum do mundo, nenhum espaço da sociedade, tanto homem hétero se abraçando, se beijando, dizendo eu te amo e etc. Cara, isso é quebrar paradigmas. E a gente, tipo, sabe, parece que já está tão naturalizado que a gente não percebe. Mas a própria existência assim, do futebol enquanto futebol, aquilo que está dentro do espaço do jogo, já tem uma série de resistências absurdas, assim, que a gente às vezes nem nota, né? Mas são coisas assim para a gente ficar na cabeça. Eu sei que eu tô levando vários tapas na cara aqui, olha. Já arrumei tema para falar sobre liberalismo, já vou botar vários dados importantes sobre mulheres na minha aula, já vou falar sobre Vargas sendo o brabo do rolê, e agora você me solta essa sobre masculinidade frágil sendo desfragilizada dentro do campo. Socorro. Gabi, assim, já vou começar aqui aquele momento de rasgação de seda, Igor, depois a gente volta no terceiro bloco, mas é porque eu sempre acho muito importante que haja um espaço para a gente falar do que a gente pensa da nossa pesquisa em tempos tão difíceis, assim. Mas, assim, de eu ter o prazer de te conhecer, sabe? E de conseguir te ouvir, porque quando a gente ouve outro, a gente aprende, né? Por isso que o podcast serve para isso, né? E, assim, muito obrigada, porque eu tava com muito medo desse machismo, de que a mulher não sabe sobre futebol, me inibisse, né? Os meus machismos pessoais me inibissem. E não, eu me senti super à vontade, porque eu joguei vários problemas para você aqui, geralzões, e você pegou, amarrou, falou da tua pesquisa, falou do negócio e ainda me ensinou da aula. Falei, caraca, que incrível. Então, eu só posso, assim, dizer que eu sou muito grata, né? E grata por ter um espaço em que esses problemas de que a mulher não sabe futebol, que ainda existe, não estejam, né? Nem por mim, nem por vocês. Muito pelo contrário, é uma conversa muito de igual, assim. Então, muito obrigada, Gabi, de verdade. Nada, cara, que isso. Eu sou fã de vocês também, cara. Eu ouço podcasts, acompanho vocês. Igor, toda vez que eu quero saber alguma coisa de cinema, eu falo com ele. Juliana é minha consultora de América Latina, toda vez que eu quero conversar alguma coisa com ela, quero saber alguma coisa sobre isso, eu falo com ela. Mas, cara, eu que agradeço o espaço. E até sobre isso, de mulher não poder falar de futebol, cara, eu sou orientando de uma mulher, né, a Lívia, que é uma baita pesquisadora, né? Enfim, então é isso, né? Recado dado. Não preciso nem falar nada. Agradeço também ao Gabriel pela presença, pela participação, todo o conhecimento que ele exalou para a gente pegar um pouco aqui. Passo das palavras da Juliana às minhas, para mostrar que todo mundo pode falar sobre futebol. Mesmo aqueles que aparentemente não conheçam tanto, não vivam tanto futebol, a gente sempre encontra alguma forma, sempre encontra algum tema que vai levantar o interesse. Então, o futebol está aí também por ser, como a Juliana falou, uma forma de arte. É uma forma de estudar história, é um esporte e é uma forma de arte também. Tudo isso junto e misturado. Acho que com isso a gente pode passar para o nosso terceiro e derradeiro bloco. Vamos às nossas dicas culturais. Vamos, então, consumir arte e futebol juntos. E vamos de dica cultural. Dicas culturais, terceiro bloco do Sintonize. Hoje a gente com o nosso lindíssimo, queridíssimo, maravilhosíssimo convidado, Gabriel, que abrilhantou os nossos debates no segundo bloco, mas vamos continuar consumindo arte, então vamos consumir futebol também. Eu tenho quase certeza que todas as dicas giram em torno disso, até porque é para isso que serve o Sintonize. E eu quero começar já o grande jabá aqui dessa parte, porque, como eu já disse, o Gabriel tem um livro lançado recentemente sobre os sentimentos e as questões de um torcedor do Flamengo em 2019. Ele vai falar sobre isso, mas eu quero dizer que, assim, eu já li um trechinho do que está disponível e eu já pensei em umas 7 pessoas para dar de presente. Então, eu acho que esse podcast também serve para isto. Porque somos gentis, vamos deixar os convidados começarem, Igor, óbvio. Claramente. E depois a gente arremata aqui. Vai lá, Gabi. Primeiro, agradecer o Jabá, né, a oportunidade do Jabá, mas eu vou fazer aqui rapidinho, cara, porque eu lancei o livro vai fazer uma semana. É um e-book, mas a ideia é completamente diferente de tudo que a gente está discutindo aqui, né? Porque a gente falou de academia, de pesquisa, etc. E, cara, o livro ele é sobre futebol, mas sobre torcedor, né? Então, eu contei basicamente como é que eu vivi o 2019 do Flamengo
E o nome do livro é Corre o Tempo no Olhar, inclusive tem tatuado aqui nas minhas costas, né? Porque a ideia é mais ou menos o seguinte, cara, a gente fala muito dessa coisa das experiências de futebol como arte e tal, e arte é tudo aquilo que emociona, né? E que lembra a gente de outras coisas, outras emoções, e desperta outras coisas. E, cara, eu fui percebendo que, assim, cada jogo que eu vejo, né, ou cada experiência que eu tenho com futebol e tal, remete a outras da minha vida. Então, tipo assim, o livro, ele é sobre cada jogo do Flamengo, mas as experiências que eu tive com outros jogos do Flamengo que tem a ver com esse mesmo jogo. Então, por isso, Corre o Tempo Olhar, que é, inclusive, uma parte de uma música do Flamengo, que é o verso seguinte, depois do Gazela Negra, que eu cantei mais cedo naquela música. Mas, então, dicas culturais, cara, é o seguinte, eu separei algumas aqui de vários gêneros diferentes, né, que é para ter variedade, né? Então, são algumas dicas. Então, vamos começar. Primeiro, né, consumam futebol feminino também, essa é a primeira. Depois, os 2 filmes, né? O Passe Livre, ele está disponível no YouTube, você consegue achar ele fácil e ver ele inteiro, que é de 74. O Barba, Cabelo e Bigode já é bem mais difícil de ver. Ele está no catálogo do Now, se eu não me engano, porque ele é do Canal Brasil. Ele está disponível para ser visto no Now da NET, mas fora isso é muito difícil de achar, porque é filme independente, então a distribuição é muito complicada. Mas vamos lá, para filmes mais fáceis, né? Vou recomendar aqui, cara, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme... Eu acho muito legal esse filme, porque ele conta a história de um menino durante os anos 70 e durante a Copa de 70. Né? E eu acho muito legal porque assim, a gente às vezes fala desses períodos sem ter muita noção de como as pessoas viviam naquela época. Você fala assim, vamos, porque teve a bomba atômica. E aí, quando você fala isso em sala de aula, todo mundo acha que o mundo parou para ficar vendo a bomba. Não, mas tem o pessoal que está trabalhando, assim, aí viu na televisão lá, explodiu uma bomba, ok, continuou trabalhando, sabe? Então esse filme dá um pouco essa noção de estar tendo a Copa do Mundo e o cara tem a história do menino ali que está acontecendo. Então esse é um. Vou indicar 2, na verdade, uma indicação de um podcast no geral e outra de um podcast no específico. Vou indicar o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast sobre futebol e história, mas é mais sobre história, e aí eles fazem um bloco sobre futebol para poder, né, juntar as 2 coisas. E vou indicar, cara, o Lado B do Rio, número 101. Tá? É um específico. Por quê? Para quem não conhece, o Lado B do Rio é um podcast já um dos maiores assim do Brasil hoje, né? Eu adoro eles, adoro os caras, o Caio, o Daniel, o Fagner, enfim. E eles têm um podcast que eles fizeram com o lateral direito do Fluminense, Igor Julião. Tá? É um podcast de política, de esquerda, os caras são super marxistas e tal, né? E eles fizeram um podcast com o lateral direito do Fluminense, que é um desses exemplos assim do tipo, cara, tem o Afonsinho, que era o cara que lá atrás estava falando de futebol, mas hoje a maior parte dos jogadores de futebol não se interessa, etc. Mas tem quem se interessa. Então os caras foram lá e chamaram o garoto para poder falar. E o podcast é muito maneiro. Tá? Vou indicar também uma série. Você falou sobre a questão das origens do futebol e tal. É a série da Netflix, que é produzida pela Netflix, chama The English Game, que conta a história dos inícios do futebol na Inglaterra. Ela tem umas coisas meio românticas e tal lá, mas no geral a série historicamente é muito bem feita. E, para terminar, eu vou indicar 3 livros. Olha só, então são várias indicações. A primeira é o livro Com a Taça nas Mãos, que é da minha orientadora, inclusive, puxando o saco aqui, a Lívia, que é sobre a Copa de 70 em si. Né? E ela mostra como que a gente vive esses períodos e as vivências são múltiplas. Né? Uma das passagens mais maneiras do livro, por exemplo, ela conta a história do Daniel Arão, que foi professor da UF, né? E foi ex-guerrilheiro. Ele conta as memórias dele enquanto estava na prisão durante a Copa de 70. E aí, por exemplo, o Brasil jogou contra a Tchecoslováquia no início da Copa, no primeiro jogo, e a Tchecoslováquia era da cortina de ferro e tal. Então, para lá da cortina de ferro, né? Área de influência soviética. Então, boa parte das esquerdas do Brasil entendia que tinha que torcer para a União Soviética, para a Tchecoslováquia contra o Brasil. Só que aí ele conta que assim, eles torcem quando sai gol da Tchecoslováquia, eles comemoram, mas eles comemoram quando sai gol do Brasil também, porque é isso, né? Acontece e sai naturalmente. Então, esse livro, vou indicar o livro Estrela Solitária, que é a biografia do Garrincha, e, cara, é um dos livros mais sensacionais que eu já li, porque é a história do personagem brasileiro, Garrincha, né? Não é só o jogador de futebol, é o personagem, a história do cara. E é, assim, espetacular para você entender. É suco de Brasil total. E aí, por falar em suco de Brasil, a última recomendação que eu vou fazer, cara, é um livro que chama Veneno Remédio,
o futebol e o Brasil. É um livro que tenta explicar o porquê que a gente gosta de futebol, o porquê que o futebol é uma forma de arte e depois fazer o link entre o porquê que o futebol se tornou um fenômeno tão absurdo no Brasil e todas as relações que ele tem com a nossa sociedade. Então, muito maneiro, acho que conversa com tudo isso que a gente falou, enche de dica cultural, e aí vocês que se virem para poder consumir todas elas. Eu gosto que aqui a gente trabalha em combos. Eu gosto assim, eu gosto nesse nível. Igor, fala a sua que eu encerro. Engraçado que o Gabriel trouxe dicas por ele, por mim e por você. Né? Então, para dar e vender aqui. Daí vender. Mas realmente, a gente trabalha com combos, quanto mais melhor. E só para comentar um pouco das dicas do Gabriel, inclusive tem uma cena no ano que meus pais saíram de férias, em que os guerrilheiros comemoram o gol da Tchecoslováquia e o gol do Brasil depois. Já tem isso. Crossover entre as dicas. Olha só. Isso se chama Internet Brasileira. E o outro comentário é sobre o lado B do Rio, que crossover de episódios do Sintonize. Eu recomendei no último episódio todo o podcast. O Gabriel citou um episódio em especial, que tem o Igor Julião, e por sinal foi o primeiro que eu escutei deles. Depois eu fui indo para lá, para lá e para cá, para trás, para frente, para ouvir praticamente todos. Não ouvi todos ainda, mas eles têm muito ainda para eu escutar. Dito isso, minhas dicas, para não fugir das tradições, são filmes. São filmes, 4 filmes, conjunto de filmes, que são encontrados no YouTube. Então, dá para encontrar tranquilamente, facilmente. São 4 documentários produzidos principalmente por um jornalista. Na época, era jornalista da ESPN Brasil, não mais, chamado Lúcio de Castro. E são 4 documentários sobre as ditaduras, ou melhor, as relações entre futebol e ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile e no Uruguai. Eles se chamam Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor. E tem os episódios, mais ou menos, assim, entre aspas, tem os filmes específicos sobre os 4 países. E é legal como o Lúcio de Castro e os outros que trabalharam junto com ele foram a fundo nos materiais, nos arquivos, nas entrevistas com historiadores, jogadores, qualquer personagem que possa ter vivenciado aquilo, para mostrar 2 facetas dessa relação entre futebol e ditadura. Então, o Lúcio de Castro ele sempre fala que uma das grandes curiosidades dele, que o motivou a fazer esses documentários, era entender a ditadura usou o futebol, mas como? Em qual momento? De que maneira? Não algo assim muito geral. Vamos ver na prática o que aconteceu. Até que ponto foi usado, em qual momento foi mais usado. Então, ele acompanha isso, ele relata vários episódios em que as 4 ditaduras se apropriaram do futebol. Só que, não satisfeito, ele também dá o pulo do gato e mostra como o futebol, por outro lado, pode ter enfrentado a ditadura. Dentro das suas possibilidades, o futebol também poderia ter sido um meio de afronta à ditadura. E tem o caso que eu acho sensacional e que eu sempre falo nas minhas aulas, de um jogador chileno, um zagueiro chileno, chamado Francisco Pinochet. E num amistoso, já espero que vai acontecer, num amistoso da seleção chilena, o jogo mal começou, nada tinha acontecido, toques para o lado, nenhuma chance de gol. Zagueiro Francisco Pinochet não tinha falhado em nenhum momento, a torcida grita em uníssono, todos juntos. Fora Pinochet! Fora Pinochet! Fora Pinochet! Eu imagino o Francisco olhando aquilo. O Francisco Pinochet, calma, gente. Tem 2 minutos de jogo, calma. Não fiz nada ainda. Ou seja, o grito não era para ele, especificamente. Mas aproveitando aquele momento, era uma forma de gritar contra o ditador chileno da época. Rapidinho, o Afonsinho dá entrevista para esse documentário do episódio do Brasil. Olha só, tudo está conectado. É impressionante o nosso trabalho. Você me fez lembrar, só um comentário, Igor, que a ditadura chilena utilizou dos principais estágios, né, de futebol para prender e para torturar militantes. Né? Então, lá também foi uma ditadura muito séria, foram 40 mil torturados, mortos, desaparecidos, né, que é um número muito amplo.
Mas, assim, faz sentido toda essa questão, né, dessa fala dentro de um estádio, né? E hoje em dia, o principal estádio de Santiago é um espaço de memória também, né? Então, muito interessante como está tudo literalmente conectado, né? Política, futebol e arte. É curioso, assim, até para a gente ver como é que a gente lida com essas coisas, né? Porque a gente sabe desse caso do Chile, mas é muito comum que as pessoas não saibam que isso aconteceu no Brasil também, principalmente nos primeiros dias depois do golpe de 64. O Caio Martins, por exemplo, aqui em Niterói, foi prisão, né? E a gente quase não menciona ou não tem qualquer coisa escrita lá falando sobre isso. Enfim, né? No Chile tem lá o... Acho que é no Estádio Nacional de Santiago que tem lá o povo, um pueblo sem memória é um pueblo sem história. Inclusive, temos um episódio aqui para trás sobre isso, inclusive, sabia? Sobre memória, ditadura, enfim. Aqui é o terceiro. Obrigada, Igor, por estar aqui lembrando aos ouvintes e visualizantes. A minha dica, assim, ela, por ser, enfim, de aula e tal, é o mesmo que o Gabi sobre o filme, né? Do ano que meus pais saíram de férias. Eu só consegui pensar nesse, não somente pelo tema, por ser ditadura, futebol, mas porque eu gosto muito desse filme porque é a perspectiva de uma criança. Boa parte dos filmes sobre ditadura tem uma perspectiva ou da militância, enfim, guerrilheiros, enfim, ou dos militares, ou de alguém contando. São sempre adultos, né? E aí eu acho sempre muito incrível como que esse diretor conseguiu colocar a perspectiva de uma criança vivendo esse momento, não entendendo o que estava acontecendo, e tentando sobreviver ao caos, né? E aí eu sempre penso como que essa criança estaria hoje em dia, né? Porque o personagem, que é o Mauro, ele tinha pouquíssima idade, não lembro agora quantos anos, mas eu fico imaginando essa criança ao longo do tempo, né? Em que perdeu o pai em condições que só quem vai ver o filme sabe, e que vai viver com essa lembrança ali de uma Copa que não passou com os pais porque estavam de férias, né? Como aqui como a gente gosta de combo, né? Eu acho que já tem bastante coisa para as pessoas verem. Gabi, a gente tem a tradição também, porque somos tradicionais aqui, às vezes, de passar as nossas redes sociais para que os ouvintes e visualizantes acompanhem as nossas ideias, compartilhem ideias também. E aí que, então, fica esse espaço para você colocar suas redes sociais para jogo. Tá bom. Cara, no Twitter e Instagram, a mesma coisa. @G de Gabriel, Félix, FT, que são meus outros sobrenomes, né? F de faca, T de tatu, Fialho Tavares. Então, G, Félix, FT. Também Twitter e Instagram, os mesmos, @Igor com Y, Igor Pires M. E eu, Instagram e Twitter, @JussaBatinelli. Siga-nos no YouTube, quase que não sai. Sintonize Podcast, todos os episódios estão lá, todos os episódios gravados com a nossa fuça. E aí, encerrando, então, esse episódio, mais uma vez, sendo bastante generosa aqui, né, com a quantidade de elogio que ele merece. Esse podcast, ele é uma grande patota, eu espero que assim continue. Então, Gabi, a gente tinha que colocar você nessa mistura, muito por conta do Igor, por ser seu amigo, mas também pela tua trajetória, por a gente conversar sempre do que dá, no que nos une, que é a história, a aula, a vida, a América Latina. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Como eu disse, eu aprendi mais. Eu sempre falo aqui que a gente usa esse espaço para melhorar como ser humano. Né? Então, se eu saio daqui hoje aprendendo a dar aula com o futebol, é por sua causa. Então, muito obrigada. Aqui você tem cadeira cativa e volte sempre quando quiser para brilhantar os nossos ouvidos e os nossos olhos com as suas ideias. Muito obrigada. Que isso, ó. Com essa quantidade de elogio, eu vou querer vir aqui toda semana. Então, vou pedir para ficar de espectador só enquanto vocês estão gravando com as outras pessoas. Não, mas valeu, Juju. Cara, eu sou super fã de vocês também, né? Já conheço os dois há muito tempo. Mas é isso, cara, sou fãzaço de vocês, muito obrigado pelos elogios. Esse espaço é muito legal pra gente falar dessas coisas, da pesquisa, enfim, falar de história e tal. Enfim, é isso, obrigado de verdade. Agora é minha vez, muito obrigado pela presença, Gabriel, muito obrigado por falar de futebol, sempre bom ouvir e conversar sobre futebol. E como é a nossa ideia aqui, mostrar que futebol tem a ver com muito mais coisas do que só o esporte, que já é muito legal por natureza,
que já é fascinante do jeito que ele é, mas, claro, também é fascinante porque tem muito mais coisa ali dentro dele. É isso, né? Esse foi mais um episódio do Sintonize. Siga-nos em todas as redes sociais e no YouTube. Fique de olho que já já vem mais um episódio com muita história política, problema, conversa de bar e dicas culturais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.